Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Esse é o nosso momento do estudo da nossa lição. Nesta manhã de domingo, nós estamos aí bem no comecinho da semana. Nossa lição, que é a segunda lição desse trimestre, a missão de Deus nos alcança, parte 2. E hoje o Deus triuno, a origem da missão. Tá? Quero dizer para vocês que essa lição é muito importante, vale a pena você participar do estudo, estudar a sua lição, ouvir os vídeos, tá? Porque é uma lição importantíssima. Vamos falar hoje sobre o Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, que está envolvido na missão da nossa salvação e qual é a função da Trindade na missão, tá? Por isso eu digo para você que é uma lição importante, que vale a pena você participar. Eu quero orar com você neste momento. Vamos pedir a bênção de Deus pelo estudo da nossa lição. Deus amado, querido bom Pai, te agradecemos por este momento importante, um momento maravilhoso, em que nós vamos estudar a Tua Palavra, a nossa lição que é o nosso guia de estudo, Senhor. Todos os dias nós estudamos e aprendemos um pouco mais da verdade que o Senhor quer nos ensinar. Por isso nós pedimos o Espírito Santo neste momento em cada um de nós e por cada um de nós, que Ele venha nos ensinar e nos capacitar para obedecer a Tua Palavra. Nós oramos pedindo estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Deus triuno, a origem da missão. Nós vamos hoje, através do estudo, aprendermos, vermos, né, qual é a função de cada ser da Trindade que está envolvida na nossa salvação. É fato que na Bíblia nós não encontramos em nenhuma passagem a palavra Trindade. Isso não existe. Mas quando nós abrimos a Bíblia, estudamos e nós podemos ver o próprio Jesus apresentando Deus como Pai e o Espírito Santo como o Deus que Ele enviaria, tá? Em nome do Pai. Então nós podemos aqui ver que, conforme o ensinamento de Jesus, a Trindade, ela é existente, tá? A Trindade de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, tá? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, queridos, a Bíblia apresenta como uma única pessoa. Como é que nós podemos entender um Deus triuno em uma única pessoa? É claro que aqui a Bíblia não está dizendo que existe um Deus que tem 3 cabeças, não é? Não está dizendo que existe aqui um Deus, né, unicamente uma única pessoa. Jesus disse muitas vezes, ele diz assim, olha, eu e o Pai somos um. Jesus disse muitas vezes, né, que ele era o enviado do Pai. Antes que o mundo existisse, eu já sou, Jesus disse, né? Aí Jesus disse assim, olha, quando eu for, enviarei o Espírito Santo, um outro Consolador, e ele estará convosco para sempre. Tá? Então, nós podemos ver aqui que são 3 pessoas distintas, tá? Porém, queridos, as 3 pessoas da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, trabalha em comunidade, em conjunto, com um único propósito, com uma única ideia, uma única, vamos dizer assim, um único projeto, no caso aqui da nossa redenção, da nossa salvação. Como é que nós vamos aprender isso hoje através desta lição? A Bíblia vai mostrar para nós, ok?
Muito bem. No livro de Efésios, no capítulo 1, verso 4, você conhece também esta passagem. Ali Paulo apresenta, o plano redentivo, o plano da nossa salvação, desde antes dos fundamentos da terra ser criados, originados por Deus. Então, antes da fundação do mundo, nós já tínhamos a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Ok? Com isso, queridos, também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 20, também Pedro, ele relata, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo diz. Queridos, nós podemos aprender à luz da palavra de Deus, tá? Que esse concílio de planejamento da Trindade aconteceu antes em que a Terra fosse criada e antes que nós fôssemos criados. Ok? Essa Bíblia deixa muito bem claro para cada um de nós. Então, a missão de Deus nas Escrituras apresenta Jesus morrendo, levando a nossa condenação, os nossos pecados, ok? Por exemplo, na quinta-feira que antecedeu a morte de Jesus na cruz, Jesus estava ali com seus discípulos ali no monte, aliás, no jardim do Getsêmani, tá? E ali Jesus passou aquela noite até a madrugada, quando chegou ali os soldados romanos. Jesus estava em oração, orando. E a Bíblia menciona a oração de Jesus, ele repetindo por 3 vezes a súplica ao Pai, para que, se fosse possível, aquele cálice fosse passado dele. Entendeu? Por que Jesus ele pronunciou por 3 vezes essa agonizante oração? Queridos, porque ele estava recebendo a transferência da minha condenação e da sua condenação, dos meus pecados e dos seus pecados sobre ele. E Jesus já estava sofrendo a penalidade, tá? A nossa condenação, que é a condenação da morte eterna, Jesus estava recebendo sobre ele. E ele estava agonizando ali já a morte, tá? A vestígio da morte da nossa condenação, que era a morte eterna. Por isso o clamor de Jesus. Então Jesus, queridos, na missão da nossa redenção, a participação de Jesus era morrer por nós. Era pagar o preço, meu preço e o seu preço. Ok? Essa era a função de Jesus, daquilo que foi planejado antes da fundação do mundo. Tá? A função de Deus, o Pai, no plano da salvação, queridos, a Bíblia apresenta a Deus enviando o seu Filho. Ou seja, a forma de Jesus ser enviado pelo Pai, tá? Mostra para nós a aprovação desse plano, a aprovação da minha salvação e da sua salvação, que seria efetuado por Cristo pagando o preço. Tá? Aí talvez você pode pensar da seguinte maneira: mas será que a participação de Deus não foi menor do que a de Jesus? Jesus morreu, Deus enviou, Deus aprovou o projeto, aprovou o plano. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele enviou o seu Filho unigênito. Queridos, imagine só, a Trindade sempre esteve junto. Tá? Jesus estava sempre junto do Pai. Na oração sacerdotal do capítulo 17 de João,
Ali Jesus menciona, dizendo assim: Pai, glorifica o teu filho com a glória que eu tinha, né, antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus estava dizendo, queridos, que ele e o Pai estavam sempre, constantemente juntos, inseparável. Tudo que era feito, a criação, de todo o universo, ali estava a Trindade junta, inseparavelmente. Agora, por causa dos nossos pecados, Jesus teve que separar do Pai. Então, aquela agonia que Jesus clama ali no jardim do Getsêmani é porque Deus estava separando do seu Filho, separando de Jesus, por causa dos nossos pecados. Quer dizer, o pecado nos separou de Deus. E quando Jesus recebe, então, essa carga de pecado, tá? Ele não pode estar na presença do Pai, porque ele se tornou pecado por mim e por você. Então, imagine só, queridos, o sofrimento que Deus, o Pai, estava passando naquele momento, em ver Cristo Jesus, seu Filho, tomando a nossa condenação. Tá? Eu quero tentar fazer com que fique mais claro a participação de Deus no plano redentivo, no plano da salvação. Vamos dizer que você tem um filho, tá? Em um dado momento, esse menino começa então a queixar-se de algo que está estranho no seu corpo, está doendo em algum local do seu corpo. E aquela dor começa a intensificar. Desesperadamente, o pai, a mãe, pega o seu filho e leva até o hospital. E depois de uma bateria de exames, venha o diagnóstico de que o médico descobre que algo, terrível está acontecendo, que aquela dor identificou algo terrível, uma doença, sabe? E vamos dizer que o médico disse: nós não temos o que fazer. Infelizmente, já é muito tarde. Eu pergunto, como é que você se sente? Como é que você se sentiria neste momento? Então você já imaginou o que Deus estava passando nesse momento? Quando ele envia o seu filho, sabendo que ele passaria? Queridos, essa dor terrível, que muitas vezes você, desejaria que ela fosse transferida do seu filho para você, porque a angústia é tanto que você, não suporta ver o seu filho contorcer de uma dor. Era isso que Deus, é muito mais do que isso que Deus estava passando. E mais ainda, porque Deus tinha que separar do filho. Porque o pecado causou essa separação. Queridos, eu vou um pouquinho mais além. Na encarnação de Jesus, queridos, quando ele toma a nossa natureza, se torna homem como nós e vem a esta terra, se não fosse assim, Jesus não poderia ser o nosso Salvador. A divindade de Deus não poderia nos salvar. Jesus teria que tomar a nossa natureza, ser um homem como nós, tentado como nós somos e ser vencedor para nos salvar. Caso contrário, ele não poderia. E mais ainda, ele não poderia pecar de nenhuma maneira. Senão ele não poderia ser o nosso Salvador. Entendeu? Nessa condição, queridos, Jesus como homem, ele estava sujeito também a errar, a pecar. As tentações de Satanás lá no monte da tentação foi exatamente nesse sentido, nesta forma de tentar fazer com que Jesus se desviasse do seu projeto, do seu plano de nos salvar, e ele mesmo errasse em alguma coisa e se perdesse.
E isso poderia acontecer, porque ele se tornou humano. Adão e Eva, queridos, não tinham pecado e pecou. Então, Deus, o Pai, estava correndo esse risco de perder Cristo Jesus também para sempre. Entendeu? O quanto Deus, o Pai, estava sofrendo também? Jesus estava separado do Pai, não poderia receber nenhum auxílio do Pai naquele momento. Deus não poderia estar presente com Jesus. Embora Deus desceu, mas ele estava distante do Filho, os nossos pecados separou. Então, Deus, queridos, aprovou a minha salvação e a sua salvação enviando o seu Filho amado. Tá? Agora, qual é a função do Espírito Santo no plano da salvação? Já que Deus, o Pai, aprova esse projeto, aprova a minha e a sua salvação, entregando o seu Filho, entregando Jesus Cristo, enviando para nos salvar. Jesus participou do plano da salvação entregando a sua vida, morrendo, recebendo a minha condenação e a sua, para nos dar o direito, tá, por meio da sua graça, de podermos voltarmos ao Pai. Lembra que Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Tá? Então, qual é a participação do Espírito Santo no plano da salvação? A promessa de Jesus, queridos, tá? No livro de João, no capítulo 16, é que ele enviaria em nome do Pai e conforme a promessa do Pai, outro Consolador. E a função do Consolador, o Espírito Santo, primeiro é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, eu não posso ser salvo se o Espírito Santo não estiver intercedendo por mim. Se o Espírito Santo não convencer o meu coração de que eu sou um pecador e, como um pecador, eu preciso de um Salvador. Então, esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo. Ele me convence que eu sou um pecador. Como um pecador, eu estou condenado à morte. Mas a única solução para mim está em Jesus, que pagou o preço da minha redenção. Então, ele me convence do pecado e ele me dirige a Cristo Jesus, a única solução para mim, e aí Jesus apaga o escrito dos meus pecados e me concede pela sua graça o seu perdão. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ok? Outra coisa que o Espírito Santo faz também, queridos, é quando eu aceito a Cristo Jesus como meu Salvador, entrego a minha vida a Ele. Então, o Espírito Santo agora, ele vai nos guiar na palavra de Deus. Todos os dias da nossa vida ele vai estar nos conduzindo, nos guiando na verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. Tá? Então, essa é a função do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, conduz a Jesus, somos salvos por Jesus, aceitos por Deus o Pai, e aí, queridos, ele tem uma obra constante na nossa vida de nos guiar na palavra de Deus e nos santificar. Aí ele vai nos capacitar para vivermos uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de transformação, sabe? Uma vida de abandono do pecado e andando em novidade de vida. Essa é a função do Espírito Santo. Então, queridos, Deus, o Pai, aprova o projeto da salvação, enviando o seu Filho. Tá? Jesus executa o plano da salvação, morrendo por cada um de nós, entregando a sua vida. E o Espírito Santo confirma o projeto da salvação em nos convencer do pecado,
da justiça e do juiz, nos conduze a Cristo Jesus e nos guia em toda a verdade. Então, queridos, o Deus triuno, a origem da missão, tá? O Deus triuno são Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo, 3 pessoas separadas, 3 pessoas distintas, tá? E essas 3 pessoas trabalham num único projeto que é a nossa salvação, a nossa redenção. Que Deus esteja te abençoando poderosamente nesse dia. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com o nosso próximo vídeo.